Vamos lá. Por que eu estou otimista que os mercados vão se recuperar logo nos primeiros meses do próximo ano? Eu vou te passar alguns dados aqui, mas eu quero que você veja, independente se você está familiarizado a analisar gráficos ou não, a gente pode ver que esse gráfico ele tem uma clara tendência de alta. Esse gráfico aqui é o S&P e aqui a gente teve um declínio. Esse declínio aqui ele se deu em decorrência da pandemia do corona e a gente continua nessa tendência de alta e agora a gente está numa outra fase de retração. Mas para que a gente entenda se o movimento do mercado ele vai seguir, ou seja, se ele vai continuar a tendência primária de alta, a gente tem que entender qual vai ser a extensão desse movimento de retração. Se vai ser algo como uma correção na época da pandemia ou se vai ser uma recessão mais profunda. Portanto, o que está em questão é se a gente vai ter um soft landing, um pouso suave da economia, e aí o mercado vai fazer um movimento mais ou menos parecido com esse aqui, ou então se a gente vai entrar numa recessão mais profunda. É isso que vai ditar o movimento de preços do S&P 500 e também do criptomercado. Por isso a questão principal é a gente entender se a gente vai ter um pouso suave, um soft landing, ou a gente vai entrar numa recessão mais profunda. Esse é o ponto-chave para que a gente entenda o que esperar do mercado para os próximos meses. Caso a gente tenha um pouso suave, é muito mais provável que o Bitcoin ele faça um movimento parecido com esse, ou seja, ele se mantenha estável nesse patamar de preços que ele se encontra e retome a sua trajetória de alta. No entanto, caso a gente entre numa recessão, aí sim ele pode perder esse suporte em que ele está se sustentando atualmente e a gente pode buscar preços mais baixos do que o atual. Mas eu acredito que é mais provável que a gente tenha essa retomada do crescimento sem que a gente passe por uma recessão do que esse cenário mais pessimista para a economia. Eu acho que esse cenário mais pessimista é o mais improvável e agora eu vou te explicar por quê. Esse gráfico mostra para a gente a renda pessoal disponível das famílias e a gente vê que 20% das famílias mais ricas nos Estados Unidos detêm a mesma renda disponível do que as 80% mais pobres. Mas aqui o ponto não é nem essa desigualdade, e sim que a renda disponível está crescendo. Se a gente entrar em mais detalhes, a gente observa que a riqueza daqueles 50% mais pobres, ela também está aumentando. Ou seja, nos últimos anos, a gente está vendo um crescimento da riqueza tanto das famílias mais ricas quanto também das famílias mais pobres. E aqui é importante ficar claro, riqueza é diferente de renda. Então a gente está vendo um crescimento tanto da riqueza quanto da renda, que são coisas diferentes, né? Riqueza é algo estático e a renda é o fluxo de receita. A riqueza acumulada também pode ser vista como a poupança, tanto das famílias mais ricas quanto também das empresas de maior market cap. E o que isso tudo tem a ver? Lembra que a gente começou aqui no vídeo falando que o ponto-chave para a gente entender a recuperação da economia é a gente entender se a gente vai ter um soft landing, ou seja, uma desaceleração suave da economia, ou então se a gente vai entrar numa recessão mais profunda. Para que a gente entre numa recessão, a torneira tem que fechar. As famílias mais abastadas elas têm que deixar de gastar, de consumir. E as empresas que mais movimentam a economia têm que deixar de investir. Mas a gente está observando que há um grande colchão de liquidez na economia, que há uma grande poupança. E nada leva a crer que essa poupança vai ser consumida de uma vez só nos próximos meses. E esse é um ponto crucial que indica que muito provavelmente a gente não vai ter uma recessão, porque o fluxo de gastos e investimentos que movimenta a economia, ele vai continuar. De um lado, a gente tem uma poupança muito grande, uma riqueza acumulada, e de outro, a gente vê o crescimento da renda pessoal. O mercado de trabalho, ele está aquecido. E se as pessoas e empresas têm riqueza, têm poupança, e a renda delas, o fluxo de caixa, continua saudável, a gente não tem as configurações que poderiam deflagrar
uma recessão. Dito isso, o cenário mais provável é que nos próximos meses o mercado retome a sua trajetória primária de crescimento. Se isso acontecer com o mercado lá fora, isso possivelmente vai acontecer com o Bitcoin também. Alguns pontos de atenção, especificamente no criptomercado, a situação financeira dos mineradores. Hoje em dia, o custo de produção do Bitcoin está ligeiramente superior ao preço do Bitcoin. Eu não acredito que esse é um problema muito grave, porque a competição trata de lidar com essa situação. Aquelas mineradoras que são menos eficientes, menos produtivas, elas tendem a ficar de fora do mercado, e aqueles que têm uma operação mais eficiente, portanto com mais margem de lucro, tendem a absorver essa fatia do mercado, deixá-la de lado por aqueles mineradores não tão eficientes. No curto prazo, essa oferta de Bitcoin daquelas mineradoras que não estão conseguindo manter as suas operações lucrativas, isso pode causar um ruído, pode afetar o preço do mercado, mas médio e longo prazo isso tende a não ter efeito porque o mercado tende a se regular nesse quesito. Já em relação ao mercado internacional, mais especificamente em relação à economia dos Estados Unidos, o ponto de atenção que a gente tem que estar focado é em relação ao mercado imobiliário norte-americano. O mercado imobiliário de lá é sim um ponto de preocupação e a gente tem que ficar atento. No entanto, para que uma recessão mais profunda seja deflagrada, a gente precisaria ter uma redução significativa da poupança de empresas e de famílias e uma queda da renda. Por enquanto, o mercado de trabalho tem se mostrado resiliente e a gente não tem expectativa de que isso vá degringolar da noite para o dia. Portanto, por enquanto, o cenário mais provável é de um pouso suave na economia. Mas essa é a minha visão. O que você pensa a respeito? Deixa o seu comentário para que eu saiba a sua opinião. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e até mais.